Olá, eu sou o professor Diório, Língua Portuguesa, terceira série. No nosso encontro de hoje, nós vamos trabalhar com a poesia de Cruz e Souza, para conhecermos um pouco, analisar alguns poemas de Cruz e Souza e a reconhecer as características da poesia de Cruz e Souza e do simbolismo. Para isso, eu trouxe aqui um fragmento de um poema. Eu vou ler aqui com vocês, vou propor uns exercícios, mas eu gostaria que vocês, diferente das poesias anteriores, das aulas anteriores, gostaria que aqui vocês realmente tentassem sentir a poesia, fazer com que aquelas palavras te remetam a algo, que você, né, que emoção, que sensação, percebam mais isso. Nós já vamos entrar nos detalhes por quê, mas tentem sentir a poesia, vamos dizer assim. Antífona. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incenso dos turíbulos das aras. Forças originais, essência, graça, de carnes de mulher, delicadezas. Todo esse eflúvio que por ondas passa, do éter nas róseas e áureas correntezas. Bom, vocês já perceberam que o poema ele é bem elaborado, com palavras assim mais complexas, né? E ele tem aí algumas características bem diferentes do que nós já vimos em aulas anteriores. Eu gostaria que vocês se atentassem para que tipo de elementos simbólicos mais aparecem nos versos. Procurem ali localizar o que vocês percebem que é um pouco recorrente enquanto elementos. Que sensação elas remetem? Ou seja, eu falei no início que era importante que vocês sentissem o que aquilo traz de sensação. 3. Há um certo sensualismo? Justifique. E 4. Como é a linguagem usada no poema? Então está aqui o poema, as questões, vou dar um tempinho para vocês. Uma dica, leiam em voz alta de novo o poema, que é interessante. Eu sei que a minha leitura não é das melhores, tá? Eu sou péssimo para ler poesias, me desculpem já, mas tentem ler o poema em voz alta para que realmente as palavras causem algo em vocês. E já voltamos.
Então, tranquilo? Bom, eu sei que a maioria dessas palavras são um pouco mais complicadas, como eu falei, é um poema um pouco mais elaborado, né, nas palavras, mas mesmo assim ainda é possível. Que tipo de elementos mais aparecem? Você percebe que ele fala de formas brancas, alvas, claras, lua, neve, neblina, enfim, ele está usando formas brancas, né? Ele traz esse elemento para dentro da poesia. E qual sensação elas remetem? Se você pensar, quando você vê aí aquela imensidão de gelo, né? Quando nós vimos alguma imagem desses países do Polo Norte, do Polo Sul, enfim, né? Quando nós vimos esses lugares com muita neve, tudo, o que dá ideia? Ou quando está muito neblina, muita fumaça, todas essas questões que ele está trazendo aqui, dá ideia do quê? Algo vago, algo nebuloso, chega até a ser místico e transcendental, né? Você vê a montanha coberta de nuvens, né? Todas essas formas claras dão essa ideia de coisas vagas, nebulosas, coisas até místicas, né, transcendentais. Tem um sensualismo? Sim, ele coloca aqui no segundo estrofe, ele começa falando da essência, da graça das carnes de mulher, delicadeza, enfim, ele traz o corpo feminino, né, traz a figura feminina aqui nos versos, e por último, a linguagem usada no poema é mais erudita e principalmente musical. Você vai perceber que, por isso que eu pedi que lessem em voz alta, ele tem uma certa musicalidade em seus versos. Nós estamos falando aqui do Cruz e Souza. O Cruz e Souza é um principal poeta do simbolismo, mas não só, ele é um dos principais poetas de toda a nossa história da literatura. Ele é tido como o maior representante daquele momento, porque a sua poesia, não menosprezando os outros poetas, mas a sua poesia, ela era muito superior, né, ao seu fazer poético era muito superior aos seus contemporâneos ali, né, que participavam do mesmo movimento. É interessante notar algumas questões da vida do Cruz e Souza. O Cruz e Souza era negro, ele era filho de ex-escravos aqui de Santa Catarina, né, aqui do sul do país. Ele viveu entre a transição, ele nasceu no momento da escravidão e teve a abolição, enfim, né, ele pegou essa transição do fim da escravidão. E ele, inclusive, ele só conseguiu estudar porque ele teve um protetor, né? Alguém que bancou os seus estudos. Ele atuou na imprensa, né? E trabalhou principalmente pela causa abolicionista. E só quando ele tinha mais ou menos 30 anos é que ele aderiu ao simbolismo, começou a escrever suas poesias e se tornou o principal representante. Ele morreu bem jovem, aos 37 anos. O Cruz e Souza, é importante só lembrar, é tido como um dos 3 grandes escritores negros da nossa literatura. Né? Nós temos aí o Machado de Assis, que vocês já devem ter estudado, eu imagino, já ouviram falar muito, né? Que era negro, um grande escritor. Temos o Cruz e Souza, que vem um pouco depois, que é do simbolismo, também é negro. E depois temos o próximo, que vem um pouco depois, que é o Lima Barreto, que, se vocês não estudarem ainda já deve estar para estudar, que é no pré-modernismo, também é um escritor negro. Então são tidos aí, se você nunca ouviu falar, como os 3 grandes escritores negros da nossa literatura clássica, né? Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa vida do Cruz e Souza, esse fato dele ser negro, filho de ex-escravos, viver num ambiente, acabamos de, né, como eu falei, ele pegou o momento da escravidão, o fim da escravidão, mas ainda os resquícios de tudo isso, então isso foi muito impactante na sua vida. Inclusive, esta questão das formas brancas, dando ideia de pureza, de escapismo, enfim, de misticismo, tudo isso é muito interessante e analisando por esse viés dele ser um escritor negro dentro desse universo todo de racismo, né? O simbolismo, quando eu comecei a falar para ler o poema, eu pedi que vocês sentissem o poema. Por quê? O simbolismo ele surgiu no final do século XIX e quando ele surgiu? Quando estava o realismo, o naturalismo e o positivismo na época, ou seja, tínhamos vindo aí da Revolução Industrial, então a ciência estava muito em voga e isso foi absorvido por esses escritores. Então a literatura era muito direta, muito objetiva, tinha um viés muito científico e os simbolistas não estavam muito satisfeitos com isso, então eles tentam romper e fugir disso. Então eles querem principalmente a subjetividade, né?
uma coisa mais irracional, a questão mais de sensação. Então eles fazem uma análise mais profunda da mensagem, por isso do nome ser simbolismo, né? Porque você vai atrás de símbolos para representar as coisas, e a sinestesia é essa ideia de mistura de sensações e de emoções. Então, os poetas do simbolismo, eles buscavam não exatamente que o poema tivesse algo a dizer, mas que tivesse algo a passar enquanto sensação. Ou seja, você precisava realmente sentir o poema, não exatamente entendê-lo, né? Não que ele não tivesse alguma significação, mas é muito mais importante você ouvir a música, né, a musicalidade que tem nos versos, sentir as sensações que aquelas imagens e aqueles símbolos remetem a você, do que qualquer outra coisa. Bom, só também mais uma coisa, esse movimento, né, o simbolismo, ele é pré-moderno, né? Ele é antes do modernismo, então ele é considerado um dos movimentos pré-modernos e, como eu disse, né, ele trabalha com o símbolo para dar essa ideia mais universal, para que as pessoas consigam sentir melhor, né? Então, como eu disse, o simbolismo, ele preocupa-se em fazer poesia social, é totalmente diferente do romantismo, traduziu o subjetivismo ao invés da realidade ou retratou a sociedade brasileira da época. Então, na verdade, o simbolismo, ele justamente trabalha com o subjetivismo, né? Eles trabalham com uma espécie de fuga, ele trabalha no campo das ideias, das sensações, muito mais do que a razão, né? Do que o objetivismo, né? Eu trouxe aqui um outro poema, Litânia dos Pobres. Percebam, você vai perceber bem mais a musicalidade, tá? Ó, os miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos. São espectros implacáveis, os rotos, os miseráveis. Ó pobres, o vosso bando é tremendo, é formidando. Ele já marcha crescendo, o vosso bando tremendo. Que vestes a pompa ardente do velho sonho dolente, que por entre os estertores sois uns belos sonhadores. É só um fragmento. Então, gostaria que vocês percebessem aqui. Quem o poeta exalta nesses versos? O que isso indica sobre os sentimentos do autor? Que elementos simbólicos ainda estão presentes no texto? E como o poeta trabalha a musicalidade de seus versos? Então, analisem essas questões que nós comentamos. Estão aqui, né, os versos, e embaixo aqui, um tempinho, já voltamos.
Então, tranquilo? Bom, o que ele está exaltando em seus versos? Bom, ele está exaltando os miseráveis, né? Os rotos, os pobres. Ele está falando dos pobres, né? Ou seja, a sua situação enquanto negro, enquanto, né, oprimido de alguma forma, faz com que ele também volte-se a olhar os miseráveis, os negros não, desculpa, os outros oprimidos também da sociedade, no caso os miseráveis, os rotos, os pobres, não é? O que isso indica sobre os sentimentos? É o seu descontentamento pela vida. O Cruz de Souza, por essa condição de filho de ex-escravos, dentro desse contexto ainda da escravidão no Brasil, ele sofreu muito, né, com isso, e ele via os seus pares sofrendo muito, então isso marca muito a vida dele. Então a poesia dele é muito carregada dessas questões sociais. Apesar de eu ter falado que o simbolismo era algo que os poetas, né, representantes dessa escola, eles fugiam um pouco da realidade, mas eu também disse que o Cruz de Souza se diferenciava um pouco justamente por isso. Ele, pela sua condição de vida e onde ele estava ali naquele meio, ele não conseguia não falar. Então é muito comum que na poesia do Cruz de Souza, ele não simplesmente fuja da realidade, mas ele traga essa realidade para dentro dos seus versos, como nós vemos aqui. Né? Ele mostra o seu próprio descontentamento pela vida e ele coloca outros, né? Ele exalta outros cidadãos, né? Que sofrem algo parecido. Depois, que elementos simbólicos ainda estão presentes no texto, você percebe que ele traz ainda a palavra espectro, ele fala de sonho, ele ainda traz essa ideia de coisas nebulosas, coisas muito subjetivas. E por último, como ele trabalha a musicalidade, que é um fato bem importante para os simbolistas, os versos, né? Ele faz versos curtos, estrofes curtas, então ele tem um ritmo, né? Ele trabalha o ritmo e a musicalidade, trabalhando aí com a métrica dos versos. Tudo bem? Bom, uma das características, inclusive, do Cruz de Souza e do simbolismo é o quê? Cientificismo, musicalidade, bucolismo ou objetivismo. Como nós já falamos, a musicalidade é muito presente nas obras simbolistas, tá? Agora, eu trouxe aqui um outro poema. Dessa vez ele está na totalidade, tá? Ele vai estar em dois slides. Caminho da Glória. Este caminho é cor-de-rosa e é de ouro. Estranhos roseirais nele florescem. Folhas augustas, nobres reverdecem. De acanto, mirto e sempiterno louro. Neste caminho encontra-se o tesouro, pelo qual tantas almas estremecem. É por aqui que tantas almas descem ao divino e fremente sorvedouro. É por aqui que passam meditando, que cruzam, descem, trêmulos sonhando, neste celeste, límpido caminho. Os seres virginais que vêm da terra, ensanguentados da tremenda guerra, embebedados do sinistro vinho. Então, está aqui. Eu gostaria que vocês falassem de que caminho fala o poeta, quais as emoções exaltadas nos versos, quanto à sua forma, qual é o tipo do poema e quais os elementos simbólicos recorrentes da obra do autor estão presentes aqui, né? Então, está aqui inteiro para você poder ler. Se puder ler em voz alta de novo para perceber a musicalidade e já voltamos.
Então, tranquilo? Bom, do que caminho fala o poeta? Ele fala o caminho da glória, daí ele coloca ali uma série de elementos que faz com que você perceba o quê? Que ele está falando do caminho da salvação, né? Na verdade, ele está falando da salvação, da redenção que você tem. Quais emoções são exaltadas? Aqui ele vai falar muito mais do que em outros lugares, em outros poemas, muito do misticismo, religiosidade, fé. Ele fala anjo, ele fala céu, ele fala vinho, né? Tem vários elementos aí que montam essa imagem sobre religiosidade e fé, né? A sua forma, qual o tipo do poema? Bom, quando eu li, estava em 2 telas, mas quando eu coloquei aqui ficou muito mais fácil, né? Você vê aí que ele tem 4 estrofes, né? De 4 versos, as 2 primeiras, 3 versos as outras, né? Estamos falando de um soneto, né? Ou seja, os simbolistas, eles tinham um certo... eles pegavam mais ou menos as ideias dos parnasianos, né? Que estão aí mais ou menos no mesmo momento, um pouco antes, que trabalha bastante a forma, eles mantêm isso e aí só trabalha mais com essas questões de fuga, de elementos mais simbólicos e subjetividade, porém a forma ainda é bem rigorosa. Nós só vamos romper com isso depois no modernismo, né? Mas esses ainda são anteriores a isso, então eles ainda são muito preocupados com a forma. E a musicalidade, então, a métrica muito perfeita, né? Aqui temos um soneto, que é o exemplo máximo aí de uma métrica fechadinho, né? Então você tem uma busca por esta perfeição na forma também. E os elementos simbólicos recorrentes é alma, sonho, límpido caminho, ainda tem essa ideia de coisas alvas, coisas claras, né? Bom, o que eu tentei mostrar aqui é que a poesia do Cruz de Souza, apesar de ser bem extensa, enfim, é muito interessante que você depois reveja, procure na internet. O Cruz de Souza, ele é do final do século retrasado, né? Então, todas as obras dele já estão em domínio público, então você acha muito fácil na internet, inclusive eu mesmo peguei todos os poemas de domínio público, né? Existe lá um site, chama Domínio Público, que é onde as obras ficam quando ela cai, perde os direitos autorais, né? Você pode ficar à vontade, pegar, não é pirataria, não é nada. Então, as obras de pessoal do século retrasado, de muito tempo, já está muito liberado. Então, é muito fácil de encontrar essas obras na internet. Seria interessante que você lesse com mais calma outras obras. Mas, enfim, a poesia do Cruz de Souza mais ou menos se divide aí em 3 fases. Primeiro, ele trabalha com um sensualismo espiritual platônico, que é mais ou menos aquela primeira poesia que nós vimos, que ele fala das formas, alvos, essa ideia da coisa branca e tudo mais, e fala um pouco também do corpo da mulher, né? Essa ideia do sensualismo. Então, num primeiro momento, ele tem essa ideia mais de escapismo e de coisas muito subjetivas. No segunda fase, ele entra mais com as questões mais sociais, né? Daí ele começa a colocar na sua poesia essas questões do fato de ser negro, do racismo e de todas as outras questões sociais que sempre tivemos no país, né? Então ele entra com a questões tanto existenciais como metafísicas, e ele fala da morte, fala de lamento, fala da solidão, fala do tédio, fala da humilhação, enfim, é uma poesia muito carregada dessas questões. E por último, que é esse poema que acabamos de ver, ele acaba se fortalecendo com a fé, né? Aí ele vai buscar na religiosidade, desculpem, ele vai buscar, através da fé, através das suas crenças, uma redenção, né? Ou seja, um pouco de acalanto aí para todas essas questões que são muito caras a ele e a todo mundo ao seu redor aí. Então você tem muito nítido esses 3 momentos na poesia do Cruz de Souza. E agora, para finalizar, nós falamos já que as figuras de linguagem são elementos que os poetas usam. Eu só estou trabalhando aqui no campo das ideias, mas ficando um pouco na parte mais linguística mesmo, você tem aí, né, eu acabei de dizer que eles são muito preocupados com a forma do poema. Então, quais os elementos linguísticos que ele usa? Eu trouxe aqui 2 trechos de 2 poemas, um que nós já vimos hoje, e um outro muito famoso, uma parte muito famosa, né? Então, Antífona, que nós já vimos uns trechos, tem aqui um verso, e Violões que Choram, é uma poesia muito famosa do Cruz de Souza.
ela é bem extensa, então aqui também só tem um trechinho, né? Só uma estrofe. As duas estrofes vamos ler. Eu gostaria que vocês percebessem que recursos ele usa aqui, formal mesmo, né? Recursos linguísticos para trabalhar a sua poesia. Então, em antífona: ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incenso dos turíbulos das aras. E violões que choram: vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Então eu gostaria que vocês percebessem que figuras de linguagem predominam nesses versos e que efeito que isso provoca. E já voltamos.
Então, tranquilo? Uma das características do simbolismo e, óbvio, do Cruz e Souza é a musicalidade dos versos. Ou seja, ser agradável aos ouvidos, por isso que é interessante que leiam em voz alta, porque ele foi feito para isso, né? Para ter uma musicalidade, então é preciso ouvir o poema. Bom, e para isso eles usam vários recursos, né? A própria métrica, para ter o tempo e um certo ritmo, mas eles usam duas características muito fortes, e o Cruz e Souza é ótimo para isso, que seria... No antífona, você tem aí uma série de sons vocálicos que se repetem e se aproximam, né? Formas, valvas brancas, formas claras, sabe? Você percebe que as vogais, os sons vocálicos, eles vão formando a musicalidade, né? Vão dando essa melodia para a poesia, assim como os sons, muito visíveis ali no Violões que Choram, os sons consonantais, né? Ou seja, as consoantes, né? Muito V ali, né? Violões que formam. Então eles formam, né? Quando fala vozes veladas, veluzosas, vozes, né? Você forma um ritmo, uma melodia, como se fossem notas musicais mesmo. Então, chamado de aliteração. A assonância e a aliteração são quando você aproxima fonemas, né? Que se combinam e que formam um certo ritmo, uma certa harmonia. A assonância, no caso, sons vocálicos, né, de vogais, e a aliteração, sons consonantais, né, de consoantes. E para que serve isso? Para intensificar o ritmo, para produzir certos efeitos sonoros, por exemplo, dar a musicalidade aos versos. Beleza? Bom, antes de terminar, eu gostaria de pedir que, se você estiver assistindo esta aula pela TV, sabe que deve ir à escola, pegar as suas atividades, e depois de feitas, levar de volta para a escola, né? Enfim, para ser corrigido, enfim. Se você está assistindo pela internet, por exemplo, vá ao Classroom, né? Tem sempre atividades propostas da aula e talvez o teu professor mesmo, né? Da escola onde você está matriculado proponha outras atividades, enfim. Tem ali uma série de atividades, cada escola é de um jeito, né? Organiza de uma forma, mas sempre vão ter atividades lá. É importante que você faça também. E também no Classroom, que você compute ali a sua presença, né? Tem lá um link de lugar, tem um lugar específico lá, para que você indique ali a sua presença. Afinal, estamos nesse momento distantes, mas próximos pelo saber, né? Então, use essas ferramentas, porque... precisamos, né, fazer os lançamentos, enfim, acabamos de fechar um trimestre, começamos um novo trimestre, as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito, a organização. Bom, dito isso, o que nós vimos hoje foi um pouco da vida e da obra e as principais características aí do poeta simbolista Cruz e Souza e, de quebra, aí, algumas características do próprio simbolismo. Bom, com isso, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado e até a próxima.